Olá a todos, na alegria do Cristo ressuscitado, juntos estamos novamente para revivermos este momento importante da vida de Jesus e também essa celebração maravilhosa que a Igreja universalmente ela revive e celebra nesse Domingo de Ramos, né? Domingo de Ramos que nada mais é do que a entrada triunfal de Jerusalém, que nós celebramos isso, onde Jesus ele vai ali ao iniciar a Semana Santa viver o grande mistério da sua paixão, mas fundamentalmente da sua ressurreição, passando-nos a mensagem de que, por mais que a morte fosse uma realidade que ele lidou com ela, ele a venceu para poder mostrar que o importante é a vida. O nosso Deus é o Deus da vida e a vida é o que nós, enquanto cristãos, também acreditamos e defendemos e assim por diante, né? O Evangelho da entrada triunfal de Jesus nos diz o seguinte, do Evangelho de Mateus, que naquele tempo Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e pousaram sobre eles suas vestes. E Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus! Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Meus queridos, ao celebrar, ao reviver com Jesus essa sua triunfal entrada em Jerusalém, enquanto comunidade cristã e enquanto seguidores de Jesus, nós somos chamados a aprofundar a nossa consciência cristã, pensando em torno de alguns aspectos importantes que essa liturgia nos chama a pensar. Ao longo da Quaresma, a liturgia, através dos seus evangelhos, teve sempre a preocupação de nos levar a entender quem era realmente Jesus e por que ele veio a este mundo. E ficou claro que Jesus ele é realmente o Filho de Deus e a sua missão era proclamar e instaurar um novo reino, um reino que pudesse expressar ali o sonho do seu Pai, o sonho de Deus, de ver o mundo vivendo de forma voltada à prática do amor, à prática da solidariedade, que o mundo pudesse ser aqui entre nós, humanamente falando, a antecipação da grande maravilha do paraíso do reino celeste. Mas Jesus, ao longo da sua vida, ocupando-se da evangelização, ele catequizou aqueles que o seguiam, mesmo fazendo os seus atendimentos, as pessoas sofridas que iam ao seu encontro, ele realizava ali os seus sinais, os milagres, mas Jesus sempre levando a entender que a mensagem fundamental do reino era que cada um tivesse uma consciência diferente da consciência, às vezes apregoada naquele contexto de discriminação, de sofrimento, de injustiça social, de agressão à dignidade da pessoa do outro. Não é o mundo que Deus quer. Então Jesus ele mostrou que este reino é a celebração da vida. Vida que se expressa das maneiras mais simples possível, mas ela de uma maneira muito concreta também ao mesmo tempo, onde as pessoas possam de fato serem felizes,
Mas Jesus nem tudo foi mar de rosas, né? Mesmo durante sua caminhada, houve sempre aqueles que tiveram dificuldade para entender a mensagem que ele proclamou, que ele anunciou, e tanto é que essa sua postura, ao levar essa mensagem de esperança, ele no final da sua caminhada ele vai pagar com a própria vida. E o início da Semana Santa, ele vai justamente mostrar, né, o desfecho desta história de vida, né, que Jesus viveu, que por mais que ele empunhou a bandeira da solidariedade, por mais que ele fez o bem, por mais que ele agiu baseado no amor, sempre com a preocupação de ajudar as pessoas a viverem melhor, ele não terminou bem, humanamente falando, né? Ele pagou com a sua própria vida, né? Mas hoje ele entra em Jerusalém e ele é aclamado pelas multidões como o grande rei, o rei de Israel. Por quê? Porque aqueles que o seguiam estavam justamente com a esperança e com a consciência até clara, naquele momento, de que Jesus era o verdadeiro rei e que o sofrimento que tanto pesava nos ombros deles, né, do ponto de vista econômico, político, religioso, social, Jesus seria aquele grande libertador que atingia todas essas esferas. Mas o reino que ele estava anunciando, ele não se restringia apenas a uma dimensão econômica e política. O reino dele tinha uma dimensão, né, de eternidade, de reino dos céus, né? Mas assim, como ele mexeu com o interesse de alguns, então nem todas as pessoas estavam querendo mudança, né, naquele contexto, né? E por isso que Jesus, então, ele vai, mesmo sendo pela multidão acolhido e aclamado como rei, essa mesma multidão depois manipulada naturalmente por aqueles que detinham o poder da manipulação, eles vão pedir a crucificação de Jesus, né? Tá certo? E aqui tem uns elementos que vale a pena rapidamente a gente pensar. Na hora que a decisão que Jesus foi colocado diante de Pôncio Pilatos ele vai justamente fazer, né, a pergunta na hora da decisão, ele não quer assumir as consequências da sua atitude, ele vai utilizar a própria multidão para poder então ali assinar embaixo, né, diante da crucificação injusta de Jesus. E o interessante não, o lamentável é que Jesus ali ele é comparado com um bandido, né? Vai perguntar, vocês querem que crucifiquemos, né, a título de agradar, de fazer média, né? Crucifiquemos Barrabás, que era um bandido, salteador, ou crucifiquemos Jesus. E a multidão ali eufórica, com a mesma euforia que havia colhido Jesus, elas vão pedir a crucificação de Jesus. Isso mostra o quê? Isso mostra, gente, que a consciência cristã, ela nem sempre é uma coisa tão clara e firme. Às vezes nós estamos bastante entusiasmados com alguma coisa, mas de repente quando a vida ela nos exige, né, um preço alto, quando de fato a gente precisa, né, testemunhar e assumir as consequências da cruz, nem sempre a nossa fé ela nos capacita a sermos fortes, a sermos adultos a tal ponto da gente resistir às perseguições, resistir às calúnias, resistir às dificuldades que a vida vai plantando na vida da gente. E eles pedem então a libertação de Barrabás e a crucificação de Jesus. Jesus ele entra então montado num jumento para lhe expressar que o seu reinado, a sua condição de grande rei, não se confundia com os reis terrenos, né? Ao entrar montado num jumentinho, numa jumenta, Jesus ele expressa ali uma grande solidariedade à vida dos pobres, das pessoas excluídas da sociedade, porque quem é que possuía jumentos naquela época? Então era realmente os pobres, né? O jumento era um animal de sobrevivência que eles usavam para transportar, né, cargas, os objetos deles, assim por diante, né? Bom, as pessoas de posse elas tinham o quê? No caso comerciante, no caso pessoas ricas, elas tinham o quê? Elas tinham camelos, tinham cavalos, assim por diante, né? Então isso era uma forma de expressar que eles não faziam parte da classe pobre, né? Então Jesus ele entra, ele podia ter escolhido um camelo, né? Porque ali ele foi exaltado como rei, mas ele escolhe justamente um jumento para mostrar que ele está ali de uma forma bastante humilde, bastante simples, se identificando com a causa daqueles que eram diante da sociedade, né, os invisíveis daquele tempo, né, aquilo que nós chamamos hoje, né? Mas enfim, Jesus ele entra, passa pela consequência desta maldade humana, ele é submetido a um processo injusto de natureza política e ele perde ali a sua vida, sendo crucificado como uma pessoa das
piores espécies, né, que a sociedade tinha, como um bandido, como um charlatão, como um enganador e assim por diante, né? E ele morre, ele vai para a cruz e ele morre, ele é crucificado somente algumas mulheres que vão estar ao pé da cruz. Isso para mostrar, gente, que ser cristão, seguir Jesus, não é uma tarefa assim tão simples, né? É uma escolha que exige que a gente não é aplaudido, que a gente não tira proveito do ponto de vista humano, né, que vive de aparência, pelo fato da gente ser cristão. Então, ser cristão é uma opção de vida, é uma tarefa não muito fácil, né? Então, é importante que a gente, então, tenha consciência de que, por mais que essa manifestação pecaminosa, injusta, feita contra Jesus, essa manobra que o levou à crucificação, aconteceu com o Deus que nós seguimos, que nós acreditamos. Então, que a gente tenha consciência que a nossa vida também, ela passa por esses percalços, por essa dificuldade. Mas o importante é que isso não representa um fim. O nosso Deus é o Deus que vence a morte, que vence a maldade, é o Deus da vida. Esse é o Deus que faz com que a gente acredite nessa bonita utopia de um mundo melhor, de uma convivência melhor entre as pessoas, de uma igreja melhor e assim por diante, né? Que ao celebrar essa Semana Santa, possamos aprofundar essa nossa vivência, né, comunitária, essa nossa vivência de cristão, para poder entender de que também nós somos hoje os responsáveis para levar esta grande bandeira, né, de uma esperança melhor, de uma vida melhor e assim por diante, né? Que o Cristo ressuscitado nos ajude, então, neste amadurecimento e que assim possamos viver muito mais felizes do que nós vivemos, tá bom? Que Deus abençoe e que nesta Páscoa possamos celebrar para valer a vida que brota do coração de Deus. Um abraço a todos.